boa tarde. E aí, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Vamos começar aí nossa live de hoje, né? Obrigada para você, né? Obrigada a vocês, ouvintes, que estão aí, pessoal, né? Ouvindo a gente mais uma vez. A gente recebeu aqui, desde que a gente anunciou a live, eu recebi 36 perguntas, né, antecipadas. E é claro que a gente vai dar um espacinho aí também para vocês fazerem perguntas durante a live. E eu vou respondendo também, né, tudo que eu puder e que eu conseguir, viu? Bom, como todo mundo sabe, né, a gente transmite aqui através de 3 canais. Então, às vezes eu tô olhando para uma câmera, não tô olhando para outra, mas eu tô tentando prestar atenção em todo mundo e tô vendo todos vocês, viu? Bom, bom domingo aí para todos, né? E hoje tá um dia lindo aí, a gente vai dar continuidade aqui à nossa proposta de levar um pouquinho mais de informação para vocês, né, nossos ouvintes da Mundial Vistos. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, hoje eu pensei em fazer um pouquinho diferente. Como eu tenho muitas perguntas para responder, eu vou começar respondendo as perguntas e depois eu vou falar alguma coisa mais pontual que eu não tenha respondido, porque eu acho que com tanta pergunta que eu recebi, tudo que eu ia falar na live a respeito de visto de estudante, né? Eu vou estar falando aqui, respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar aqui, lembrando, né, gente? Vamos lembrar aí todo mundo que não conseguir ver a live ou quiser indicar para alguém que veja, né? Pode procurar que ela fica salva no nosso feed, né? E também no nosso canal do YouTube. A Mundial Vistos tem um canal no YouTube bem bacana e com muita informação, muita coisa interessante. Então você pode ir até lá, né? E assistir todas as lives que a gente fez desde o início da pandemia. Quer dizer, em vários momentos, não só no início da pandemia, mas em vários momentos. E além das lives, muitos outros vídeos interessantes, tá? Tá tudo lá no nosso canal do YouTube. Então se inscreve lá, né? Ativa seu sininho de notificações, que aí você vai recebendo sempre que a gente postar algo novo, né? Uma notificação de que tem coisa nova pra você ver lá, tá? Super legal. Então vamos ver. Outra coisa, eu vou dar um aviso rápido pra eu não esquecer, que é o seguinte. Lembrando que na nossa bio aqui do Instagram, tá? Vocês encontram aí um link de um passo a passo para obtenção de visto americano, para aplicação do visto americano. Então, o que significa isso? Se você clicar ali e baixar, você preenche um formuláriozinho e recebe esse passo a passo, 100% gratuito. É um material que a gente fez com muito amor, foi um material assim, desenvolvido com muito carinho, né? Para passar um pouco mais de informação para vocês, tá? Para que vocês possam, né, saber como que funciona o requerimento do visto americano, como que é do início até o fim, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar agora, tá? Eu vou ler aqui as perguntas, vou lendo, vou respondendo e a gente vai batendo papo a respeito, ok? Então vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui da Carol. Ela pergunta: se tiver o visto de turismo, pode ir para estudar ou precisa tirar novo visto? Olha, gente, é muito importante o que? Quando a gente fala de estudos, né, nos Estados Unidos, a gente está falando de estudar. O que significa isso? Frequentar uma universidade ou uma instituição acadêmica, né? Uma instituição acadêmica nos Estados Unidos que, né, requer o visto de estudante. Que é isso? É uma instituição que vai te dar algum título, vai te dar um diploma, entendeu? Ou então é um curso profissionalizante, alguma coisa assim. Esse tipo de curso, ele obrigatoriamente exige que você tenha um visto de categoria F ou M, que é o visto de estudante. Agora,
Se a pessoa possui um visto de visitante, que é o B1, B2, e ela quer fazer um curso nos Estados Unidos, ela pode sim frequentar um curso de curta duração, tá? É um curso que, por exemplo, ele não vai te dar um crédito acadêmico ou profissional. Entendeu? É isso. Ele é considerado mais um curso assim de aprimoramento do seu inglês, por exemplo, né? Que é um curso de inglês, tem uma carga horária mais curta. Aí sim, você pode fazer com o seu visto B1, B2, tá? Mas um visto que te dá crédito, que te dá diploma, que te profissionaliza, esse obrigatoriamente você tem que fazer com visto de estudante, tá bom? Então essa é a resposta aí que eu tenho, né, para Carol. Bom, o Guilherme está perguntando como funciona o processo para tirar o visto de estudante para menores de idade. Gente, normal, né? Existem vários programas de estudos para menores, né? Por exemplo, Rotary, Lions, Clube, né? Tem muitos programas de intercâmbio de estudos para menores de idade. O procedimento é o mesmo, né? Mas normalmente, quando a pessoa é menor, ela vai se submeter, né, a um estudo fora do Brasil. É lógico que ela vai ter vamos falar assim, uma família responsável por ela lá nos Estados Unidos, né, que vai recebê-la e que vai ficar, ela vai ficar sob a tutela dessa família e tem um documento a mais, né? Ou então, às vezes, os pais daqui do Brasil, ou o pai ou a mãe, vai levar o filho, não sei, né? Vai depender da situação, tá? Mas o procedimento é o mesmo, é fazer a matrícula numa instituição de ensino, ou se é em um desses programas que a pessoa vai estudar, né? Que é reconhecido pelo governo. Existem algumas especificidades, mas o processo é o mesmo. A partir de 14 anos completos, ela vai ter que fazer uma entrevista, vai ter que ter a carta de aceite, vai ter que ter obrigatoriamente documentação, né, para comprovar o motivo da viagem, que é uma visita a estudos, né, constando lá quanto tempo, tudo. Então ela vai ter que ter um I-20 válido, vai ter que ter recolhido a taxa SEVES, tudo certinho, e aí vai aplicar para o visto de estudante, tá bom? O que muda é que ela vai ter que estar sempre acompanhada de um responsável na hora de solicitar o visto, né? Na hora de viajar, não. Na hora de desembarcar nos Estados Unidos também não. Mas chegando lá, vai ter sim alguém responsável por ela, né? Bom, o Guilherme perguntou de novo: gostaria de fazer intercâmbio em julho de 2021. Até lá eu conseguiria tirar o visto? Bom, Guilherme, eu acho que sim, né? A Mundial Vistos, a gente teve aí semana passada, foi na sexta-feira, se eu não me engano, a gente recebeu um e-mail do consulado, né? Ai, gente, que triste. Pedindo pra gente fazer o reagendamento daqueles clientes que estavam agendados no dia 27, até o dia 5, até a primeira semana de agosto. Nós fizemos o reagendamento de todos os nossos clientes. A gente conseguiu reagendar a partir do dia 10 de agosto, tá? Que foram as vagas que nós encontramos, né, disponíveis no calendário do consulado. Já tá todo mundo reagendado novamente, mas é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? O consulado tem aí, tá em todas as páginas do consulado, ele dizendo o seguinte, que tá tudo suspenso, as entrevistas no momento. Então, o que acontece? Eles não têm data certa, né, exata para retomar as entrevistas, então o que acontece? Né, a gente vai acompanhando. A Mundial Vistos, por exemplo, a gente vai reagendando de acordo com a disponibilidade do consulado. E caso seja necessário, eles peçam, a gente reagenda também. A gente vai cumprindo todo aí, né, o protocolo que o consulado vai solicitando pra gente. Agora, a gente acha muito importante a gente tentar deixar garantido ali aquela vaga, se a gente consegue agendar. Por quê? Caso eles resolvam, a partir daí, continuar os atendimentos e vingar com aqueles que estão agendados, a gente tá à frente. A gente já tá com nossos clientes todos agendados, entenderam? Então, assim, a gente tá tentando, né, se antecipar a qualquer coisa. Mas a gente tá o tempo inteiro acompanhando tudo, né, de perto, diariamente, porque a gente tem que cumprir tudo, todas as regras. Afinal de contas, a Mundial Vistos é uma empresa muito séria, né? A gente trabalha sempre de acordo,
né, com as exigências, com as regras, com tudo que eles pedem pra gente. A gente tenta ser assim, né, uma parte, uma extensão, uma ajuda pra eles, né, um primeiro filtro, né, mandando tudo certo, fazendo tudo de forma correta e completa, para que eles consigam completar o serviço e até o fim, né, na decisão com relação ao visto, de forma mais rápida, mais prática e né, sem ter mais trabalho, tá bom? Bom, então a gente entende que até o ano que vem, sim, com certeza as coisas estarão normalizadas, se Deus quiser, né? O consulado, o Guilherme fez mais uma pergunta. O consulado canadense já reabriu para aplicação de visto de estudante? O que acontece, gente? As aplicações de visto canadense, elas estão acontecendo, elas são todas online. O que não está acontecendo são o quê? As coletas de biometria, né, junto ao centro de atendimento, ao VFS Global, ao VAC. Por quê? Porque eles estão 100% fechados no momento. Então, o que acontece? Para concluir um pedido de visto canadense, tem que passar por esse momento, né? Então, a gente, no site deles, existe uma previsão de 100 e poucos dias, né, para as coisas voltarem ao normal. Mas eles também não têm previsão e tá aguardando aí, né, e o governo, a situação do Brasil, né, se tornar mais controlada com relação à pandemia, né? E se Deus quiser, a gente tá chegando nesse momento, né? A gente pelo menos tá rezando para que isso aconteça o quanto antes. Bom, vamos seguir aqui que eu tô cheia de perguntas. Tenho mais umas aqui, vamos ver essas aqui. Eu tenho uma da Aleca. Será possível entrar nos Estados Unidos sem sofrer nenhuma parada devido ao Covid-19? Gente, é claro que, né, eu acredito que logo que as fronteiras se reabrirem, que não deve demorar, tá? Não deve, realmente não deve demorar. A gente sabe, né? A Europa acabou de abrir as fronteiras agora no mês de julho, para a maioria dos países do mundo. Existem exigências, né? Quais são as exigências? Aquela questão, enquanto as pessoas não estiverem vacinadas, o controle sobre a pandemia não for 100%, com certeza vão haver algumas exigências pontuais, né? Cada país vai colocar a sua para a nacionalidade que ela achar que deve, e aí a gente tem que cumprir, né? Mas nada que a gente não possa cumprir, né? Não existem países que exigem vacinas específicas? Provavelmente haverão algumas exigências relativas a exame, tem que estar negativo, né? Quando você desembarcar, antes de ir, enfim. Eu acho que essas provas, né, serão pedidas, sim, pelo menos por um período de tempo, né, até as coisas se tornarem bem tranquilas. Bom, a Clarice está perguntando aqui gostaria de saber o valor. O valor é o seguinte, o visto, né, tanto o visto F, que é o visto de estudante acadêmico, o M, que é estudos vocacionais, que é voltado para aqueles cursos profissionalizantes, né? São cursos de piloto de aeronave, por exemplo. É um curso de cinema, né, específico, é um curso talvez de moda, numa faculdade específica só de moda, entendeu? Esses cursos vocacionais, eles também são cursos de estudante e também emitem I-20 e também existe o recolhimento da taxa SEVES, né? Então, o custo para um visto de estudante normalmente é o quê? É os $160 da taxa consular. É a taxa SEVES, né, que é aquela taxa referente à emissão do I-20, né, do documento que comprova a necessidade do visto de estudante. Então, a SEVES, ela normalmente, ela tá, acho que $350 hoje. Gente, eu não lembro direito os valores, porque eu realmente, assim, questão de valor, eu não pago a taxa SEVES porque eu não aplico essa parte operacional hoje. Então, assim, eu lembro que teve um aumento, né, algum tempo atrás, todas elas eram $200 e, se eu não me engano, foi para $350, tá? A taxa SEVES. A única que não é esse valor é a taxa SEVES referente ao visto J de au pair, que é mais barato, tá? Bom,
Esses são os custos, né, do visto de estudante, e a Mundial Vistos, ela tem uma taxa de assessoria, tá? Para quem tiver interesse, né, entre em contato com a gente, vai lá na nossa bio, clica, baixa o e-book, entre em contato com a gente e tira todas as suas dúvidas se quiser, tá? Bom, a Carol tá perguntando aqui, por que deve ser paga uma taxa a mais do que a consular? E qual o nome dessa taxa? Acabei de falar, Carol, é a taxa SEVES. Para todo visto de estudante existe uma taxa, que é chamada taxa SEVES, que ela é referente a... Vou tentar explicar um pouquinho. Obter o seu nome num banco de dados, né, da imigração, do Departamento de Imigração norte-americano, Departamento de Estado norte-americano, né, e existe um acompanhamento aí sobre... Você vai para os Estados Unidos, você vai estudar, né, você fez uma matrícula, estudar 6 meses... E aí você paga uma taxa SEVES, aonde o seu sponsor passa a ser, querendo ou não, a instituição de ensino que te aceitou, né? E ela tem que ir aí deixando ali informações sobre os seus estudos, seu aproveitamento, questão de notas, enfim, uma série de coisas. Porque se daqui a 6 meses você tiver interesse de prorrogar os seus estudos nos Estados Unidos, ali... né, no momento que você for pedir essa prorrogação, existe um acompanhamento, né, para ter certeza que você realmente foi com a proposta de estudar. Então tá, ela tem um aproveitamento adequado, ela tem, né, uma presença nas aulas adequadas. Então sim, eles acreditam que o seu pedido é genuíno, então eles prorrogam seus estudos por mais X tempo. Né, o tempo que você quiser, e aí sua permanência nos Estados Unidos fica prorrogada, né, sua residência com base nos estudos pelo tempo que você pediu, né, para prorrogar, que você se matriculou na escola novamente, entendeu? Então essa SEVES, ela é um acompanhamento. Bom, meu amigo foi deportado, pois tirou o visto de estudos e foi antes das aulas começarem. Ó, gente, que pergunta ótima! Pergunta não, foi um comentário, mas foi muito bom. O que acontece? Não é questão nem de ser deportado. Ele não foi deportado, Carol, ele foi inadmitido. É um pouco diferente. O que acontece? Quando você tem um visto de estudante de categoria F ou M, você pode entrar nos Estados Unidos no máximo 30 dias antes do início das suas aulas. Jamais antes disso. Você não é aceito, né? Então, provavelmente, ele deve ter ido antes do período adequado. Eles deixam que você entre no máximo 30 dias antes, porque 30 dias é o suficiente. É um período suficiente para você se estabelecer, né? Ter um lugar para ficar, não sei se você já vai com acomodação ou não. Enfim, é um período adequado, né? Para que você se estabeleça e depois inicie suas aulas. Então, ele realmente deve ter sido inadmitido, porque deve ter ido antes desse período, né? Deve ter se adiantado um pouquinho. Bom, a Jubes tá falando aqui. Posso trabalhar lá na gringa com esse visto? Não, gente, não pode. O negócio é o seguinte, visto F é visto de estudante, visto M é visto de estudante. O visto J já é um visto que ele pode ser uma, vou falar assim, deixa eu ver a palavra certa para vocês entenderem. Na realidade, o visto J, ele é para exercer algum tipo de função pré-combinada. O que significa isso? Às vezes, você vai para os Estados Unidos para fazer um doutorado, e nesse doutorado exige uma pesquisa, e por esta pesquisa você tem uma bolsa, você está sendo remunerado, aí sim. Entendeu? Então, aí tem um mix de um trabalho com estudos. Mas aqui o visto J, né, ele é diferente do F. Normalmente, olha só, em alguns casos, né, em alguns estados, tem que verificar tudo direitinho. Às vezes você consegue trabalhar com visto de estudante no máximo 20 horas semanais, tá? Inclusive existem alguns programas de estudos que eles já são vendidos dessa forma, entendeu? Programas de férias, por exemplo.
né? Então, assim, você precisa primeiro fazer uma pesquisa, ver o que você vai comprar, a instituição que você vai se matricular, para ver se realmente você consegue ter essas horas. Por quê? O visto F é um visto de trabalho. Então, qual que é o objetivo do visto? Ir para trabalhar, tá bom? Bom, vamos lá. Tem mais algumas perguntinhas. Deixa eu ir nelas aqui, porque eu salvei elas todas aqui no meu computador para eu conseguir respondê-las, tá, gente? Vamos lá. Então, a Carol perguntou sobre... Não. Bom, por quanto tempo eles são válidos? Por quanto tempo os vistos de estudos são válidos? Ô, gente, normalmente um visto de estudos, por exemplo, se você está indo para estudar inglês, subentende-se que um curso de inglês, ele, para que você tenha uma proficiência, né, adequada, né, uma proficiência de verdade no inglês, que se torne um profissional, que tem a língua inglesa fluente, são 4 anos de estudos. Então, assim, quando você faz uma matrícula numa escola, numa instituição de ensino, a instituição de ensino, ela emite um E-20 para você, para que você possa pedir o seu visto, né? E nesse E-20 diz a validade, tá? Por quê? Você contratou um curso de inglês que ele pode ser estendido por até 2 anos. Então, seu visto vem com uma validade maior do que o... Só que você se matriculou por 6 meses. Só que seu visto vem com uma validade de 24 meses, né? Vamos falar assim, de 2 anos. Por quê? Porque você pode prorrogar os seus estudos até 2 anos. Só que é muito importante vocês entenderem que visto é um documento de entrada, é um documento para você passar na imigração somente. A permanência nos Estados Unidos, ela é de acordo com os seus estudos, com o seu I-20, né, com o que você contratou. Então, se você contratou 6 meses de estudo, sua permanência é de 6 meses. Se você quer permanecer como estudante por mais de 6 meses, você precisa prorrogar o período dos seus estudos, né? Por mais 6 meses ou por mais 1 ano. E como que você faz isso? Você faz a sua rematrícula na instituição de ensino, ela te aceitando, estando tudo ok, você precisa procurar o Departamento de Imigração dos Estados Unidos, né? Para regularizar a sua situação de permanência, né? De residência temporária com base nos seus estudos, tá, gente? É muito importante vocês entenderem que visto tem um objetivo, permanência é outra coisa. 2 coisas completamente distintas, tá bom? Bom, tem mais aqui. Vamos lá, tem mais uma da Carol. Se tiver o visto de turismo, eu posso ir estudar ou preciso de um novo visto? Não, essa aqui eu respondi para vocês. Me fale tudo sobre visto de estudante e de negócios. Gente, visto de estudante é uma coisa, visto de negócios é outra coisa. Então, visto de estudante é o F, o M ou o J, né? O visto de negócios, business, é um B1. Aqui, ó, o que eu tenho aqui para dizer é o seguinte: quem tem um visto de categoria B, que é o B1, B2, ou só o B2, ou só o B1, ele não está elegível para estudar, é o que eu falei, né, de forma integral, numa instituição acadêmica ou profissional. Tá? Agora, quem tem o visto B1, por exemplo, tá no Brasil, tá fazendo um MBA aqui no Brasil. Tem um módulo que essa universidade ou essa faculdade que ele está estudando aqui no Brasil tem uma parceria com uma lá nos Estados Unidos. E ele pode fazer um módulo se ele quiser nos Estados Unidos. Ok, então é um módulo, é muito pouco tempo de estudos, né? É muito... O curso dele, 90% do curso dele está sendo feito no Brasil. Lá ele vai fazer um módulo, né? Porque ele vai desenvolver, sei lá, ele vai fazer a prática do inglês, né? Uma matéria que ele escolheu ou que é oferecida lá especificamente por algum motivo, né? Em inglês. Ele pode fazer com visto business, com o visto B1, que é o de negócios. Aí ele é um visto que qualifica para isso, tá? Mas não é um visto que pode estudar, não.
Um visto de negócios é importante a gente falar porque ele permite que a pessoa vá aos Estados Unidos, né, para fazer o quê? Participar de feira, participar de congressos, né, como ouvinte ou como palestrante, mas se ele não for receber nenhum tipo de honorários por isso, reunião de negócios, se ele vai fazer algum tipo de reunião, se ele tá, né, marcou de conhecer um imóvel, por exemplo, ele quer comprar um imóvel, se ele vai fazer algum tipo de consulta médica, algum tipo de intervenção cirúrgica, né, porque ele tá aqui no Brasil fazendo um tratamento e ele foi conduzido ou, né, em parceria para fazer uma intervenção cirúrgica lá nos Estados Unidos, ele pode fazer com visto de categoria B1, B2, que é o business, né, e o de visitante de turismo. Pode ir lá para assinar algum tipo de contrato? Também pode. Para comprar um imóvel? Pode. Isso tudo ele pode fazer com visto B1, B2. Mas o visto B1, B2 é de não imigrante e não dá o direito de residir nem de trabalhar nos Estados Unidos e nem de estudar, né? É aquilo que a gente falou, tá bom? A Daniela tá perguntando, tá podendo tirar o visto para os Estados Unidos? É o que eu falei um pouquinho antes, né? O visto para os Estados Unidos, as entrevistas, elas estão hoje suspensas. A gente até teve que fazer uns reagendamentos de clientes nossos que estavam agendados para semana que vem, para o começo de agosto, a gente teve que reagendar. E acabou que a gente fez uns reagendamentos um pouquinho mais para frente, mas está todo mundo reagendado, né? A partir de setembro, gente, segunda quinzena de setembro, tem vaga em todos os consulados, na embaixada também. O calendário está aberto. Isso significa, nós estamos agendando. Será que eles vão atender? Aí tem gente perguntando. A gente acredita que sim, porque até lá a gente tem tempo, né? Mas se o consulado americano, a embaixada americana julgar que ainda o Brasil não está preparado, né, para iniciar, né, as repatriações consulares deles não estão preparadas ou não querem, né, não vão atender ainda, porque o Brasil ainda não está estavelmente controlando a questão da pandemia, eles podem pedir para que a gente faça reagendamentos. Eles cancelam e pedem para que sejam reagendados. E aí a gente vai seguir e vai fazer, tá? É isso que está acontecendo. Mas é importante que vocês entendam que estamos fazendo, estamos atendendo, preenchendo requerimento, pagando taxa consular e fazendo agendamentos, né? Garantindo um dia e um horário para ser atendido. Pode ser que peçam para prorrogar? Pode. E a gente vai prorrogar de acordo com a disponibilidade do consulado, tá? Mas a gente acompanha todos os dias, a gente quer que o nosso cliente, eles sejam os primeiros a serem atendidos, tá? Até porque, né, vai vir uma demanda reprimida e a gente não sabe como que vai ser. E eu não sei vocês, mas eu tinha viagem programada nesse meio de ano e eu quero realizá-la em janeiro, por exemplo. Então, por exemplo, quem como eu tinha viagem programada, né, e tem algum problema com visto, tem que renovar ou tinha que fazer e não conseguiu fazer, enfim, que procure, né, uma empresa especializada e já adiante tudo. Por quê? Para não perder a viagem, porque as coisas vão voltar ao normal, né, a gente sabe disso, já estão voltando, né, aos poucos, mas estão voltando. Bom, meu marido, por ser um microempreendedor na área civil, consegue um visto de moradia? A B, não consigo falar o seu nome, deixa eu ver, Belanek. Bom, a questão do visto de moradia, gente, é totalmente diferente de um visto de estudante que a gente está falando aqui hoje, né? Um visto de imigrante são outras condições, existem várias categorias, ele tem que ver se encaixa em alguma delas e se sim, né, fazer aplicação, fazer um requerimento. E existem empresas especializadas para isso. No Brasil eu não conheço nenhuma, por enquanto, né? Nós não fazemos aplicação de visto de imigrante, esse primeiro passo, porque esse primeiro passo ele é uma petição feita junto ao Departamento de Imigração norte-americano, que é USCIS, que é o Departamento de Imigração do Estado. Então essa petição ela tem que ser feita lá, tá? A Mundial Vistos tem empresa parceira nos Estados Unidos, que nós, né,
sugerimos, caso a pessoa tenha interesse em fazer com ela. É uma empresa, assim, espetacular. A gente trabalha com ele já há muito tempo, a gente tem um feedback muito bom. Os advogados, especialistas na lei de imigração, falam português e inglês, porque eles têm dupla nacionalidade. Então, assim, é bem interessante. Se você tiver interesse, pode falar com a gente, que a gente vai indicar, vai te colocar em contato, né? E aí você vai ter aí as propostas para você analisar o que é melhor no seu caso, tá bom? Já com o visto F1, é possível conseguir o visto de trabalho? O trabalho? Bom, dezão, não sei, dezão LP. Então, olha só, o visto F1 é um visto de residente temporário com o objetivo de estudar, certo? E aí você foi para os Estados Unidos, tá estudando, e aí apareceu uma proposta de emprego muito interessante e um empregador teve muito interesse em te contratar. E aí sim, esse empregador, ele pode fazer uma petição junto à USCIS de contratar a sua mão de obra internacional, de um estrangeiro, né, de um imigrante. Aí sim, você pode alterar o seu status, né, de um estudante para um residente empregado, com base, né, um residente nos Estados Unidos com base num contrato de trabalho junto a uma instituição norte-americana. Isso pode acontecer? Pode. Tá bom? Aqui, ó, tenho dupla nacionalidade, é mais fácil tirar visto americano? Bom, quem tem dupla nacionalidade, dependendo da nacionalidade que é a dela, a dupla, né, sem ser a brasileira, ela não precisa nem de um visto americano, ela pode precisar de um ESTA, por exemplo, né? Se ela for uma cidadã europeia, além de ser uma brasileira. Dependendo do país, né? Eu acho melhor. Lúcica Elderaro. Então, dependendo da sua nacionalidade, né? Com certeza você tem um diferencial. Agora, é ideal você procurar a gente, ver qual que é a sua nacionalidade direitinho e a gente te dá aí uma orientada, te ajuda melhor, né? Faz uma coisa mais personalizada, tá bom? Bom, eu tenho aqui, vamos ver que eu tenho mais algumas perguntas. Tem um tanto de gente fazendo pergunta aí, eu acho que eu vou começar a ler um pouquinho dessas ao vivo também. Vamos lá, vou pedir ajuda aqui, né, pra minha equipe, pra eu conseguir controlar, porque tem pergunta demais, então eu tenho que ir com calma, conseguir responder tudo. Vamos lá. Vamos lá, vou... Aqui, ó, tá vendo? Até de Mickey, tá, gente? Esse aqui vai me ajudar, eu já tô pensando lá na Disney o ano que vem. Ó, o visto para o Canadá, precisa de entrevista? Não, visto canadense normalmente não tem entrevista. Normalmente não, nunca tem entrevista, tá? No passado, às vezes havia algumas vezes uma ligação. Mas tem muito tempo que nenhum cliente nosso, né, dá feedback de receber uma ligação para esclarecer alguma coisa. Mas o consulado canadense no passado já fez algumas ligações para cliente para esclarecer alguma coisa. Mas o visto canadense, ele é o quê? Ele é uma aplicação online. Depois a gente agenda um momento junto ao VAC, né, que é o VFS Global, onde ele vai receber você para retirar a sua biometria, uma fotografia digital e receber o seu passaporte, caso o seu pedido online tenha sido aprovado, para colar o seu visto no passaporte, tá bom? Então não tem entrevista pessoal, não. Sabe me dizer se é possível, ó, Jack Akhenaton. Sabe me dizer se é possível fazer entrevista via chamada? A questão das vacinas do Covid, sabe se estão exigindo? Bom, entrevista via chamada, não. Em nenhum lugar a gente escutou falar isso e não houve nenhum tipo de menção a respeito, né? O que a gente sabe é que com relação ao visto americano, as entrevistas até o momento estão suspensas, a não ser que seja um caso muito urgente. Se for um caso urgente, urgentíssimo, o que a gente pode fazer? Tem um canal que entra em contato através desse canal, informa
né, o motivo da urgência, esclarece tudo e aí eles vão avaliar se realmente é urgente ou não. Se for, eles vão agendar aí, vão marcar um dia, um horário específico, né, para conversar com você, para te receber, enfim. Mas normalmente, gente, para ser urgente mesmo, é casos de morte ou doença ou alguma coisa muito urgente, né? Comprovadamente urgente, tá, gente? Bom, vamos lá, tem mais umas perguntinhas aqui. Obrigada, Ana. Obrigada, Bia. Gente, eu que agradeço. Obrigada por vocês estarem assistindo, né? Muito legal. Adoro isso. Adoro trazer informação para vocês. Tem uma aqui da Bruna. Visto para criança, quando os pais já têm, corre o risco de ser negado? Ô, Bruna, é o seguinte. Criança que não precisa de entrevista, né? Ela tem um perfil 100% dependente dos pais. Então, se os pais já têm visto, é muito improvável uma negativa de visto, certo? Agora, o consulado, ele se reserva o direito, caso ele tenha alguma dúvida mesmo assim, e queira falar com um dos responsáveis, tá? Mas normalmente é um procedimento muito tranquilo, a gente aplica, a gente representa a criança desde que ela tem uma idade até 13 anos e 11 meses, e aí, né, normalmente a gente manda também cópia dos passaportes, dos vistos dos pais, né, para que eles vejam, e aí a gente recebe aí o retorno do consulado do que? O visto da criança, né, colado no passaporte, com a validade de 10 anos normalmente, tá bom? Bom, eu tenho uma pergunta aqui da Elisa Soares. Você acha que por terem cancelado os agendamentos somente até o dia 15 de agosto, já é uma esperança de voltar meados de agosto? Então, Elisa, a gente fez agendamento para entrega de processo, né, de isenção de visto para o dia 9 de agosto, para o dia 10 de agosto, se eu não me engano. Aqui eu não lembro de cor exatamente as datas, mas para antes do dia 15. Tá? Tinha agenda e tinha disponibilidade, nós agendamos. Mas a maioria das vagas realmente eram após o dia 15 de agosto. Para ser bem sincera, a gente tá muito esperançoso de que aqui em agosto muita coisa retome, tá? Né? Já entramos aí no 5º mês de pandemia aqui no Brasil, assim, de coisa, né? De paradeiro mesmo, forte da economia, do comércio, de tudo ter ficado muito parado. Então eu acredito que em agosto a gente tá com muita esperança de que as coisas retomem, né? E em setembro, se Deus quiser, vai estar tudo normalizado. Ó, vamos torcer, hein? A gente tá torcendo aqui. Afinal de contas, tá todo mundo querendo viajar, né? Em dezembro e janeiro. Tá bom? Vamos tirar o visto com você, ok? Só tô esperando o meu passaporte ficar pronto, ok? Beijos aqui, a Eliane de Montes Claros. Ai, Eliane, obrigada. Aqui vai ser um prazer te atender. Viu? Pode pedir para falar comigo se você quiser, nem que seja para te dar um oi, mas eu vou lembrar de você. Ah, gente, importante, ela falou aqui de passaporte, olha só, Polícia Federal de Belo Horizonte voltou a emitir passaporte normalmente, sem ser em caráter de urgência. Tá? Então aqui, quem quiser, tava esperando a Polícia Federal retomar o serviço aqui, ó, a agenda da Polícia Federal para emissão de passaportes em Belo Horizonte já está normal. Viu? Já é um ponto positivo a nosso favor. Então, por isso que cada dia que passa eu tô com mais esperança de que agora em agosto tudo volte ao normal. E eu tenho certeza que eu vou vir aqui dentro de alguns dias dar uma excelente notícia para vocês e a gente vai comemorar, todo mundo vai comemorar junto. Bom, Bia, o cartão de vacina precisa estar em dia para viajar? Isso aqui é o Lio Matheus que está perguntando. Olha só, a princípio, né, como a fronteira está fechada para nós brasileiros, né, irmos para os Estados Unidos, ainda não saiu essa exigência, não. Mas, por exemplo, para alguns países, para o Egito, por exemplo, que a fronteira está aberta para nós brasileiros, exige-se, né, a vacina. Vocês viram para os Emirados Árabes Unidos também? Então, o que acontece é, a gente tem que entender que, provavelmente, quando as fronteiras se reabrirem para nós brasileiros, né, aí, para o mundo inteiro, né, o trânsito voltar a ser normal, provavelmente sim haverão exigências relativas, né, a a comprovação de vacinas. Eu não sei se a vacina do coronavírus já vai estar aí, né, sendo distribuída, enfim.
Isso aí são coisas novas que vão vir e a gente tem que ir acompanhando, tá? Mas tem que ficar atento, ótima pergunta e ótima preocupação. Bom, oi, olá, a Nádia tá perguntando. Olá, estão fazendo visto americano? Ô Nádia, a gente tá fazendo sim, né? Nós estamos fazendo aplicação, agendamentos a partir de setembro para entrevistas. Processos que exigem entrevistas, a gente tá fazendo. Processos que não exigem entrevista, que são só renovação, nós estamos agendando para agosto, tá? Então, não sei qual que é seu caso, mas aí procura a gente. Na nossa bio tem os contatos, tá? No nosso portal. Gente, vou falar uma coisa aqui, rapidinho. A Mundial Vistos está com um portal novo e tá espetacular. O que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte, tá? O portal está espetacular. Corre lá, dá uma olhada, né? Tá cheio de informação nova, tá cheio de... ele tá super... funcional, sabe? Tem, além do Guia dos Vistos, né, que fala de todos os países, o que precisa com relação à documentação, vacina, validade de passaporte para todos os países. A gente tem lá um passo a passo para o visto americano, né, um passo a passo para a questão do visto de intercâmbio, para quem vai fazer intercâmbio, seja estudos, né, ou programa de intercâmbio. É um site que é muito legal. A gente tem um blog, nossa, que todo dia a gente está tentando, né, alimentar o blog só com informação legal para vocês. A gente quer ter assim um ouvinte super bem informado sobre viagem internacional e documentação para ir pro exterior. Porque quem gosta de viajar, quem ama, né, tem que saber, né, pra gente não vacilar, poder viajar em paz. Tá bom? Então a pessoa perguntando aqui, ó, em Recife está funcionando para tirar o visto? Olha aqui, Recife está funcionando. Semana passada, inclusive, eles estão trabalhando dentro da loja mesmo da Mundial Vistos, tá? Da loja física. Agora, eu não tenho certeza se eles estão podendo receber pessoas lá. Eu não sei como que tá, né? A questão do decreto, do estado, sei lá, município e tal. Então, é bom você entrar no nosso portal. Lá tem um íconezinho do WhatsApp. Você clica lá, aparece todas as nossas unidades. Você clica em Recife, conversa com um consultor. E aí, ele vai te orientar se você deve ir lá pessoalmente ou não, ou marcar um horário, como que tá. Porque, querendo ou não, nossos atendimentos, eles estão um pouco restritos. A gente tem que agendar horário e tal, pra não, né, aglomerar, tá? Porque a gente tá com uma demanda grande. Bom, vamos lá. Vocês trabalham com visto chinês? O Jack tá perguntando. Trabalhamos. A gente trabalha com visto chinês, japonês, australiano, neozelandês, ETA, canadense, americano. Na realidade, a gente trabalha com vistos para o mundo inteiro, para qualquer país, tá? E em qualquer situação. Não só emissivos, mas a gente trabalha também com regularização de situação de estrangeiros no Brasil, né? Minha especialidade é lei de imigração brasileira, então eu adoro atender um estrangeiro e regularizar ele no Brasil, mesmo que ele esteja errado há muitos anos, né? Irregular, vou falar errado não, irregular. E aí eu adoro. E gosto muito de desafios, então pode mandar que a gente faz. Viu? A gente tem uma equipe muito, muito, muito preparada, totalmente qualificada para isso. Bom, oi, gente, a Luci... Quem tá falando aqui? Costa Miranda Lucilândia. Obrigada, Bi, estou assistindo. A gente que agradece, viu? Eu sei que você assiste todas, eu sempre te vejo aqui. Obrigada pela audiência. Renovação de visto de menor, como é? Bom, Ju, é o seguinte, menor, que tem idade até 13 anos e 11 meses, a gente pode representar, tá? Então você não precisa ir, o pai não precisa ir, o menor não precisa ir, há uma entrevista a princípio. A Mundial Vistos representa, a gente vai precisar aí, né, fazer um contato, bater um papo, pegar o passaporte, com validade mínima de 6 meses, uma fotografia e fazer um requerimento de acordo com a pretensão da viagem. E a gente representa, tá bom? E normalmente dá certo porque é uma idade de um requerente totalmente dependente, né? Então, se não tiver nada aí que possa desabonar e tal, o menor, acredito que a gente não vai ter problema nenhum, tá bom? Bom, a
Bruna tá perguntando, meu pai é empresário e eu trabalho com ele, mas não tem carteira assinada. Como eu faço para comprovar que tenho renda suficiente para viajar? Observação, meu pai vai viajar e tirar o visto junto comigo. Ai, que legal aí. Bom, você trabalha, né? Se você tá me falando aí que trabalha com seu pai, ótimo, você trabalha com seu pai. Você pode não ter uma carteira assinada, mas você pode ter um contrato junto ao seu pai. Hoje no Brasil a gente tem muitos trabalhos vamos falar assim, são firmados através de contratos, né? Sem ser CLT. E aí sim, você precisa combinar aí com seu pai, né? Qual que é o seu papel na empresa? É supervisionar alguma coisa, ser gerente, e aí você tem um salário X, como que você comprova isso? Através de recibos, né? E através da sua movimentação bancária. Então, por exemplo, se você vai fazer uma viagem para os Estados Unidos, como você vai com seu pai, eu não sei como que é. Seu pai que vai pagar a viagem, se for, né, vocês vão fazer juntos a entrevista pro visto, ele vai ser responsável pelo pagamento da viagem, ok. O que você precisa comprovar é realmente os laços, né, fortes com o Brasil. Seu trabalho, seus estudos, o que te faria voltar, né, após sua visita aos Estados Unidos. Mesmo que seu pai fosse o custeador da viagem, por exemplo, né? Mas aqui, é bom bater um papo com o consultor. Eu acho assim, olha, gente, cada caso é um caso. Eu não consigo, né, dar aqui uma assessoria particular para cada um de vocês. Mas eu consigo dar umas diquinhas, que é o que eu tô fazendo agora. Mas entre em contato com a gente. Bruna, vai ser um prazer te ajudar e a gente vai poder esclarecer e falar com você como que realmente deveria ser, né, o melhor para aumentar aí o máximo suas chances, né, para que você tenha o visto e consiga realizar essa viagem aí tão sonhada. Tá bom? Bom, a Nádia tá falando aqui que ela já tem o visto canadense. Facilita pro visto americano? Sim. Eu acho que todo solicitante que tem um histórico de viagens internacionais favorável, facilita para visto, para qualquer visto, tá, gente? Para qualquer país. Então, respondendo sua pergunta, Nádia, claro, conta como ponto positivo, sim. Tá? Procura a gente que a gente vai te dar uma ajuda e vai fazer uma aplicação de visto pra você super legal e, né, te orientar, te deixar bem preparada, tá bom? Em Recife está funcionando para tirar o visto? Bom, Armando, o consulado de Recife está na mesma situação que todos os outros consulados, né? Na realidade, as repatriações consulares americanas, elas não estão fazendo entrevista hoje, mas também tem agenda para o consulado americano de Recife, tá? O ideal é você entrar em contato até com a nossa loja, nossa unidade de Recife, né? Solicitar uma assessoria e aí sim as meninas vão fazer um agendamento para você de acordo com a disponibilidade do consulado. E aí programa-se, né? Eu acho assim, tudo que é programado, gente, programar viagem é espetacular, tá? Programar. Tudo que você faz com programação, você vai ter muito mais sucesso. Bom, Maximilian Lima da Silva. Olá, Bia, tudo bem? Sou de Montes Claros, Minas Gerais. Será que a Polícia Federal daqui está funcionando? Vou tirar meu passaporte com vocês, porque tive boas referências de vocês. Ai, que bom. É sempre bom, né? Quando a gente escuta assim, uma mensagem de boas referências. Mas quem quer ver boas referências, gente, é só ir no Google, tá? A gente tem excelentes referências. Na realidade, é o nosso papel, né, gente? Na realidade, nosso papel não. É a nossa missão. Prestar um serviço, assim, encantador para vocês, que esse é o nosso papel. E é o que a gente tenta fazer sempre. Mas é o seguinte, Maximiliano, a Polícia Federal em Belo Horizonte já voltou à emissão normal de passaportes. Em Montes Claros, eu não tenho certeza, né? Porque são superintendências. São delegações, né? Delemig, eu não sei se eles podem resolver alguma coisa distintamente, né? Mas parece que alguns postos da Polícia Federal não voltaram 100%, sabe? A emitir passaporte. Mas aqui em Belo Horizonte, inclusive eu liguei lá para saber, eles voltaram. Não tem nada assim oficial no site, mas já tá com a agenda aberta, já tá agendando e não precisa ser um caso de urgência, você consegue agendar, tá?
dá uma ligadinha na Polícia Federal. Então liga pra gente, né? Entra em contato através do WhatsApp com o consultor da Mundial Vistos. E aí, quando você vai contratar a gente, que a gente vai fazer o serviço pra você. Com certeza o consultor, ele vai agendar, né? Vai entrar em contato, vai ver e ele vai te dar toda a orientação, né? Você pode ficar tranquilo, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui. Olá, Bia. É muito difícil tirar o visto canadense? É muito caro? Essa pergunta é da Sil Carioca. Então, você me perguntou se é muito difícil e é muito caro. Vou te responder assim, muito difícil. Não é muito difícil, né? Eu acho que qualquer visto é o quê? Quando você tem uma avaliação. Visto é uma autorização de entrada, né? Que ela é dada através de uma avaliação de um oficial consular ou um oficial de imigração, se é tirado diretamente na imigração, para que você possa entrar no país. O que eles avaliam? Eles avaliam a sua situação no seu país de origem, né? De residência. Se é um visto de turismo, é o quê? Você tem laços fortes, você tem realmente, né? Vamos falar assim, motivos para visitar o Canadá, você entendeu? Isso tudo é um histórico de coisas, né, a respeito da sua petição, que vai dizer se você é uma pessoa elegível para esse visto ou não, né? No caso de visto canadense, a análise ela é toda documental, né? Porque ela é feita através de documentos que são entregues para eles, diferente do visto americano, que é através de uma entrevista pessoal, né? Muito mais do que documental. Os documentos você leva só para te dar um suporte, né? Caso o oficial consular queira vir. Mas não é difícil. E caro também não é não, né? Ele tá custando, outro dia eu falei o valor dele, eu acho que são 185 CADs. Se eu não me engano, são dólares canadenses. Esse é o custo dele, né? Um visto de visitante pro Canadá. Não sei se é 185 ou 135. Ai, gente, valor é tão... são tantos vistos que a gente não consegue guardar tudo. Ainda mais de cor aqui, batendo um papo ao vivo, né? Mas, enfim, não é caro. É um investimento que vale, com certeza, muito a pena, né? Se você quer passear e quer viajar e conhecer o país. E é totalmente viável, né? O pagamento e a programação para tirar o visto. Tá bom? Bom, eu tô vendo aqui que a gente tem mais 7 minutos de live. E eu tô vendo que quem tá aqui... Gente, o Neto tá aí, ao vivo, assistindo. Ô, Neto, obrigada. Gente, o Neto é meu professor de inglês, viu? Quem tá precisando de professor de inglês, o Neto é um excelente professor de inglês. Éder Melo Neto. Tá vendo, Neto? Ô, Neto, tô fazendo sua propaganda. E olha, gente, não é merchandise, tá? Não é... É porque eu gosto e acho ele um bom professor. Bom, vamos lá. Já tenho visto americano de turismo, queria tirar o de estudante. Tem algum critério específico? Sim, ô Pedro, se você tem o visto americano de visitante, é porque você foi aos Estados Unidos para visitar os Estados Unidos, né? Com o objetivo de passear. Mas se você tem o interesse de tirar o visto de estudante, é porque você vai aos Estados Unidos com o objetivo de estudar nos Estados Unidos, né? Que é diferente de passear somente. E para estudar nos Estados Unidos, a primeira coisa é ser aceito por uma instituição de ensino, né? Uma instituição acadêmica. Então, o primeiro passo é procurar a instituição de ensino. Depois que você encontrá-la, fizer sua matrícula, você vai receber um documento chamado I-20, que é o documento que é utilizado para a gente aplicar aí para o visto de estudante, tá bom? Aí você procura Mundial Vistos, que a gente vai adorar te atender. Vai ser um prazer, tá bom? Bom, gente, a gente tem mais 5 minutos e tem um tanto de pergunta. Eu não consigo responder todas, mas assim, eu vou pedir para quem não, conseguiu, não teve a pergunta respondida, que deixe aí no direct, que a gente vai tentar dar a resposta para todo mundo, né? Mas como a gente tem lives aí toda semana, a gente tem live o tempo inteiro, eu vou estar aí sempre, né, à disposição para tentar responder tudo que vocês quiserem, tá bom? Bom, tem gente perguntando qual que é o Instagram do professor. Ô Neto, coloca aí nas mensagens qual que é seu Instagram, teacher. Gente, é o meu teacher, ele é excelente professor de inglês, tá?
Aqui, ó, está parado para tirar o visto por causa da pandemia? A Maria Graziele tá perguntando. Bom, as entrevistas estão suspensas por enquanto, né? Mas a gente tá fazendo aplicações, preparando as aplicações e agendando para meados de setembro, tá bom? Se você tiver interesse, sim, procurar a gente vai aí te ajudar a programar e preparar a sua aplicação, tá bom? Bom, gente, deixa eu ver aqui. Raidan, boa tarde. Tirei meu visto com você. Sempre recomendo a todos. Ô, Raidan, obrigada. A gente adora elogios, só porque é tão difícil, né? A gente fica tão feliz, a gente trabalha da melhor forma possível. E quando a gente recebe um reconhecimento, isso é tão gratificante que a gente fica assim, muito feliz, muito obrigada mesmo. É sempre bom quando a gente gosta, a gente agradecer, né? E a gente realmente falar, olha, gostei, parabéns pelo seu trabalho, porque isso incentiva, né? Incentiva cada vez mais a gente trabalhar cada vez melhor. E é assim que eu faço também com quem eu conheço e eu gosto do trabalho. Eu faço questão de elogiar e falar, olha, continue assim, porque isso é incentivador, viu, gente? E o ser humano precisa disso o tempo inteiro. Muitos incentivos, né? Bom, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? World Trade Turismo. Trabalhamos com a Mundial Vistos da minha cidade, ficamos sempre satisfeitos. Ai, gente, hoje tem tanta gente mandando elogio. Ai, muito obrigada. E aqui não só eu, mas todas as unidades agradecem, né? E com certeza, gente, olha, elogios, críticas, né, construtivas, às vezes até mesmo uma crítica com algo que não foi satisfatório, e isso só faz a gente crescer e melhorar. Né? A gente quer estar cada vez mais bem preparado para atender vocês, cliente de vocês, porque quem é agente de viagens, né? A gente realmente tem o interesse de estar cada vez melhor, porque a gente é aquilo que eu falei, nosso maior objetivo é encantar. Afinal de contas, né? Ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas, gente, é maravilhoso. Nossa, isso é um trabalho maravilhoso. A gente só tem a agradecer, principalmente quando a gente tem resposta positiva, que é a maioria, né, dos nossos retornos. A maioria, nosso índice de aprovação de visto é muito alto, então isso faz com que a gente se sinta cada vez mais realizados, né, nós como profissionais mesmo. E é muito satisfatório pra gente, viu? E quem quiser, né, aumentar as chances de obter o visto aí para ir para o exterior, seja para qual for o país, não só Estados Unidos, procura a gente que a gente vai fazer. A gente aplica como se fosse o nosso, né? A gente aplica realmente com o coração, porque seu visto aprovado é a nossa aprovação, né? E é assim que a gente faz, tá bom? Como está o consulado americano? Já voltaram a atender para as novas renovações de visto? Então, o consulado americano, eu já falei hoje algumas vezes, ele ainda não está 100% funcionando. Gente, a gente tem 1 minuto, mas a gente está fazendo agendamentos para a segunda quinzena de setembro, tá? A agenda está aberta. Como a gente só tem 1 minuto, eu vou agradecer. Obrigada por tudo, pela presença de vocês e ótimo resto de final de semana, de domingo, e até amanhã tem nova live, eu vou colocar aí no nosso feed, no nosso Instagram, quem quiser encontra a gente lá, tá? Um beijo pra todos vocês, eu agradeço muito a presença mais uma vez, a audiência mais uma vez, e fico muito feliz. Hoje eu fiquei mais feliz ainda porque eu escutei tanta coisa boa aqui, tanto elogio, e isso só incentiva realmente cada vez mais. Tá bom? Se vocês tiverem alguma sugestão de alguma coisa, é só pedir que eu vou atender. A gente ainda tem muito que conversar daqui pra frente. A gente criou o hábito das lives e agora a gente não vai parar mais não. Viu? Obrigada e boa noite pra todos vocês.